A paz do Senhor, crianças! A paz do Senhor, queridos adolescentes! Estamos começando mais uma aula da nossa EBD online. E essa aula vai ser gravada para vocês. E vocês aí vão se preparar, abrindo suas lições, abrindo suas Bíblias e acompanhar do maternal até os adolescentes. Então, crianças, então, adolescentes, se preparem, porque nós temos muita novidade para vocês, tá bom? Então, vamos começar com oração? Então, você vai fechar agora seus olhinhos, tá certo? Com toda a reverência a Papai do Céu. E vamos adorar Ele, falar com Ele, porque é Ele dono de tudo. Então, vamos orar? Senhor Jesus, aqui estamos na Tua presença, te pedindo a Tua bênção, a Tua misericórdia, te pedindo sabedoria, Senhor, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, quem dá a sabedoria, quem dá a capacidade e quem nos ensina a cada dia a fazermos o melhor para Ti. Papai do céu, abençoa cada criancinha que está em casa. Abençoa todo adolescente que está em casa. Alguns sentadinhos, alguns deitados, alguns que estão até fazendo alguma coisa, mas que vão neste momento parar para ouvir a Tua palavra. Nós te pedimos a Tua bênção sobre a vida de cada professor que irá ministrar a sua aula. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém! E nessa oportunidade, nós queremos agradecer a Deus, porque Ele nos deu vida para estarmos aqui, para fazermos o melhor para Ele. Queremos também agradecer ao nosso pastor presidente, nosso pastor Roberto José dos Santos, a nossa coordenadora estadual, irmã Iraci Santos. Também queremos agradecer, não é, ao nosso superintendente, o evangelista Renato. Também agradecer ao nosso pastor Trajano e ao nosso pastor Josué, que são os dirigentes da EBD daqui do Templo Central em Abreu Lima. Também queremos agradecer ao nosso tio Carvalho, que ele é quem está coordenando esse trabalho aqui conosco. Então, que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Agora, nós vamos ouvir um louvor pelas professoras aqui do Templo Central, a nossa tia Alcione e a nossa tia Gleisiane. Então, crianças, interajam com elas, cante com elas e, se puder, pule também com elas. Amém? Tia, vamos cantar? Mas antes, ela quer fazer uma pergunta. Ô tia, eu queria saber se a gente consegue medir o tamanho do nosso Deus. Será? Não conseguimos, porque o nosso Deus é muito grande. O nosso Deus é tão grande, é tão maravilhoso, que na nossa Bíblia tem uma história que fala de um gigante que tentou afrontar o povo de Deus. Mas Deus, tão grande, usou uma criança, um menino pequenininho, e derrotou um gigante. Vamos cantar? Levanta do sofá, afasta as cadeiras e vem com a gente. Vamos adorar o nosso Deus. Um gigante filisteu, grandão assim, grandão assim, grandão assim, se levantou para afrontar o povo de Israel. Mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era pequenino, pequenino assim, pequenino assim, pequenino assim. Mas naquele dia, com uma pedrinha, ele derrubou Golias. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Um gigante filisteu, grandão assim, grandão assim,
grandão assim, se levantou para afrontar o povo de Israel. Mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era pequenino, pequenino assim, não, pequenino assim, pequenino assim. Mas naquele dia, com uma pedrinha, ele derrubou Golias. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Deus é grandão assim. Deus é grandão assim, ó. Ficou muito. Crianças, tem alguém aí? Tudo bem com vocês? Que bom! A paz do Senhor, crianças! Para as crianças que não me conhecem, eu me chamo Tia Adriana e eu sou professora do maternal. Tia Adriana, criança, hoje está muito feliz por estar juntinho de vocês para junto aprendermos a palavra de Deus. Crianças, nesse novo trimestre, criança, nós estaremos com a nova lição, cujo tema é Vamos conhecer os milagres de Jesus. Hoje nós vamos estudar a lição de número 2, que tem como tema O meu amigo ajuda Pedro a pescar muitos peixes, crianças. Mas antes da gente entrar na nossa história, tia Adriana vai lembrar que é muito importante quando a gente chega na igreja, na casa de Papai do Céu, a primeira coisa que nós devemos fazer é o quê? Orar. Então, tia Adriana trouxe Maria e João para orar junto conosco hoje, criança. Vamos lá? Coloque a sua mãozinha aí, ó, do jeito que está. João e Maria colocou? Muito bem. Agora feche os seus olhinhos, olha. E agora vamos fazer a nossa oração. Papai do céu, te agradeço por essa rica oportunidade de estar aprendendo a tua palavra. Me ajude a entender e a guardar a tua palavra no meu coração. Amém, crianças? Papai do céu, crianças, ele recebeu a sua oração aí de casa, crianças, tá certo? Agora, crianças, a gente vai para o melhor da nossa aula, que é a nossa historinha. Mas antes da gente entrar na nossa aula, nós vamos aprender o versículo, criança, da nossa lição, que se encontra onde? Se encontra na Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus, criança. Olha aqui, criança. Vamos repetir com tia Adriana o versículo da Bíblia Sagrada para você guardar no seu coraçãozinho para nunca mais você esquecer. Vamos lá? Se obedecermos ao Senhor, tudo correrá bem. Jeremias, capítulo 42, versículo 6.
Amém, crianças? Porque na Bíblia, criança, na Bíblia Sagrada, está escrito muitas histórias lindas. E as histórias, crianças, que estão escritas aqui na Bíblia, não são histórias de faz de conta, são histórias verdadeiras, porque elas são a palavra de Deus. Criança, assim como na Bíblia, criança, a gente agora vai para a nossa historinha. A melhor hora, criança, da nossa aula, criança. Assim como diz o nosso versículo, criança, esses personagens da nossa história de hoje, eles também eram muito obedientes. Você é obediente? Você obedece seu papai, a sua mamãe, a sua vovó, o seu vovô, a sua professora na escola? Muito bem. Papai do céu, ele se agrada de criança obediente. Esses personagens aqui, criança, dessa história de hoje, que tia Adriana vai trazer para vocês, eles também eram muito obedientes. E por eles serem obedientes, criança, ó, tudo dava certo para eles. Tudo, ó, dava muito bem para eles, crianças. Você sabe que personagens são esses? Não sabe? Pois tia Adriana vai apresentar para vocês, tá certo? Você sabe como é o nome desse personagem? O nome desse personagem é Pedro, criança. Isso mesmo. Pedro, ele era pescador. E Pedro, ele pescava peixes. Inclusive, criança, Pedro era um excelente pescador. Ele era muito, muito experiente. E Pedro, ele pescava peixes. Só que quando Pedro, ele ia para o mar, criança, pescar os peixes, ele não ia sozinho, não. Ele também, criança, chamava os seus amiguinhos. Olha aqui, criança, os amiguinhos de Pedro, João e Tiago. Eles iam todos juntos para o alto mar para pescar peixes. Crianças, era muito importante quando eles fossem pescar, que eles conseguissem pescar o peixe. Por quê? Porque o peixe, eles comiam, eles se alimentavam para encher a sua barriguinha. Então, era muito, muito, muito importante. Criança, sabe o que foi que aconteceu? Certo dia, Pedro, junto com seus amiguinhos, foram para o alto mar. Chegou lá no alto mar, criança, jogou a sua rede para pegar os peixinhos. E jogou para um lado, quando se levantou, não tinha nenhum peixinho. Quando jogava para o outro, levantava a sua rede, não tinha nenhum peixinho. Crianças, Pedro ficou muito triste, porque não conseguia pescar nenhum peixinho. E ali, criança, era noite, criança. E o tempo foi passando, e a noite já tinha ido embora. Então veio a manhã, quem apareceu lá no céu? O sol. E Pedro, junto com seus amiguinhos, João e Tiago, voltaram lá para a beira da praia e não conseguiram pegar nenhum peixinho. Crianças, você sabe que quando Pedro, junto com seus amiguinhos, chegou lá na beira da praia, você sabe quem estava lá? Você sabe? Me responde. Jesus estava lá na beira da praia, criança. E quando eles avistaram, quando eles viram Jesus, Jesus estava cheio de pessoas perto dele. Porque, crianças, as pessoas gostavam muito de estar perto de Jesus. Porque Jesus era carinhoso, porque Jesus era amoroso, porque Jesus era cuidadoso com as pessoas. E Jesus ali para as pessoas pregava o amor de Deus para as pessoas. Assim como também o nosso Deus tem um amor muito grande por mim e por você. Então, Jesus disse assim, Pedro, venha cá, Pedro. Me empreste o seu barquinho. Me empreste o seu barquinho, Pedro, porque eu preciso dele para descansar. E no seu barquinho, Pedro, daqui mesmo eu vou pregar a palavra de Deus. E eu vou falar lindas histórias para as pessoas. Vocês acham que Pedro emprestou o barquinho dele para Jesus? Muito bem, criança. Emprestou sim. Pedro disse, sim, Senhor. Sim. Pois não, pode pegar o meu barquinho e pode pescar. E ali, Jesus ficou por horas, crianças, pregando a palavra de Deus para as pessoas, contando lindas histórias da Bíblia. Depois, quando Jesus
terminou de contar as lindas histórias, Jesus disse, Pedro, chamou Pedro. Pedro, venha cá, Pedro. Pedro, venha cá, Pedro. Venha cá, Pedro, volte aqui. E Pedro, sim, sim, Senhor, sim, sim. Eis-me aqui, Senhor. E Jesus disse para Pedro, Pedro, volte para o alto mar e lance a sua rede novamente nas águas profundas. Lance a sua rede nas águas profundas. Criança, vocês acham que Pedro obedeceu a palavra de Jesus? Pedro era obediente. Muito bem, criança. Pedro obedeceu. Ele olhou para Jesus e disse assim, mas Jesus, eu já passei a noite toda pescando, Jesus, e eu não consegui pegar nenhum peixinho, Jesus. Mas como é o Senhor que está ordenando, eu vou obedecer. E assim, Pedro voltou para o mar com seus amiguinhos, Pedro, João e Tiago. Ele voltou para o mar e começou a jogar a rede com seu barquinho. E quando chegou no alto mar, ele disse, opa, eu estou errando. Não foi aqui que Jesus mandou eu jogar a rede. Jesus disse que eu tinha que jogar a rede nas águas profundas. Vou sair daqui. Então Pedro pegou o seu barquinho e ele foi por aqui e jogou a rede nas águas profundas. Ai, Pedro falando. Tiago e João, me ajude. Tiago e João, me ajude. Tiago e João. Tiago e João, me ajude. Tiago e João. Surpresa, criança! Pedro não conseguia puxar sua rede porque estava cheia de peixe, porque estava repleta de peixe. E Pedro ficou pedindo ajuda aos amiguinhos, crianças. E ali, crianças, eles ficaram muito felizes porque Deus abençoou a sua pesca com muito peixinhos, crianças. Era muito importante que ele conseguisse trazer os peixinhos, pegar os peixinhos, porque era com os peixinhos que eles comiam e enchiam a sua barriguinha, criança. Você sabe por que Pedro e os seus amiguinhos foram abençoados? Porque eles foram obedientes. Da mesma forma, criança, é com sua vida. Se você for uma criança obediente, obedeceu a mamãe, o seu papai, a sua vovó, o seu vovô, obedece a papai do céu, não fala palavrão, não fala mentiras, faz oração. Você sabe o que acontece? Tudo de bom acontece na sua vida. Amém, crianças? Crianças, está chegando ao final de mais uma aulinha, criança. Esse não é um momento muito legal. Mas, criança, não fica triste não, que nós vamos ter a próxima aula e junto nós vamos aprender a palavra de Deus. Neste momento, criança, vamos fazer uma oração, agradecendo ao Papai do Céu por este lindo trabalho, criança. Vamos lá? Coloca a tua mãozinha assim, olha, e faz a tua oração, tá certo? Papai do Céu, muito obrigada por ter aprendido a historinha de hoje. Que o Senhor guarde a tua palavra no meu coração. Desde já, eu também gostaria de agradecer ao papai e à mamãe por ter aberto as portas da sua casa para que a gente conseguisse chegar com a palavra de Deus até o seu pequenino. Crianças, até a próxima aula. Tia Adriano, um beijo, um abraço especial. A paz do Senhor!
Paz do Senhor, criançada! Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou tia Mira e vou apresentar para vocês uma aulinha bem legal hoje. Eu sou da turma do Jardim e hoje nós vamos apresentar para vocês uma lição bem especial de um homem que ele foi muito obediente. Será, criançada, que você está sendo obediente a Papai do Céu? Mas antes de a tia Mira começar com a historinha da palavra de Deus, nós vamos orar. Você já orou hoje? Se não orou porque se esqueceu, vai orar agora com tia Mira. Mas será que a gente ora com o olho aberto ou fechado? Tem criança que gosta de vigiar e orar na hora errada. Ele fecha um olho e deixa um pouquinho aberto o outro. Mas para conversar com o Papai do Céu, a gente tem que fechar o olhinho, igual a esse cartazinho que tia Mira está aqui na mão. Vamos orar? Fecha o teu olhinho e diz assim, juntinho com tia Mira: Papai do Céu, muito obrigado por este dia. Papai do Céu, muito obrigado pela minha vida. Papai do Céu, muito obrigado porque tu tens cuidado de mim e da minha família, Pai. Ó, Papai do Céu, me ensine a ser uma criança obediente e a aprender a tua palavra e vivê-la todos os dias, Pai. Muito obrigado, Papai do Céu. Em nome de Jesus, amém. Então, graças a Deus, criança, que você está aqui neste dia para a gente aprender a palavra de Deus. Mas, quem é que gosta de viajar? Eu não ouvi. Quem é que gosta de viajar? Tia Mira também gosta. Mas teve um homem que Deus falou com ele para ele fazer uma grande viagem. E ele obedeceu. Será que vocês sabem que homem era esse? Ele era um amigo de Deus muito obediente, um amigo que obedeceu aquilo que Deus mandou ele fazer. E o nome dele, crianças, ele já estava com 75 anos quando Deus falou com ele. E o nome deste homem era Abrão. Depois, Deus mudou o nome dele para Abraão. Ele tinha uma esposa. E o nome da esposa dele, ela era Sarai. Depois, Deus mudou o nome dela para Sara. E ele tinha um sobrinho. Esse sobrinho morava com ele porque ele não tinha pai. E o nome desse sobrinho dele era Ló. E um dia, Deus falou para Abraão. Abraão não era novinho, não. Abraão já estava com 75 anos, crianças. E Deus falou para ele: junta tudo que você tem. Pegue a sua esposa e saia da sua parentela e vá para uma outra terra que eu vou lhe mandar. Crianças, uma terra diferente. Abraão estava acostumado, morava lá na sua tenda, e Abraão era um homem que tinha muita riqueza. Ele tinha muitos animais, ele tinha muitos bois, ele tinha vacas, ele tinha camelos, ele tinha ovelhinhas, crianças, muitas ovelhas. E ali, Deus deu uma ordem para ele. E ele saísse do meio dos seus parentes, do meio dos seus amigos, e fosse para uma outra terra. E ele obedeceu. Imagina, crianças, que muitas vezes Deus pede algo para a gente fazer e a gente não quer obedecer. Mas Abraão, ele foi obediente e ele deixou tudo que ele tinha ali. Ele deixou o seu lugar confortável, perto de um rio, perto de umas árvores, e arrumou tudo junto com seus camelos e foi, crianças, para uma outra terra. E essa terra se chamava Canaã. Ele saiu lá de Ur, andou muitos meses, foi para Harã e depois foi para Canaã. Porque Deus tinha chamado ele, crianças, para ele ir com Sara, a sua esposa, com Ló, com todos os seus animais
e as pessoas que trabalhavam com ele para uma terra diferente, crianças. E ele foi muito obediente, porque Deus, ele se agrada de quando a gente é obediente, crianças, porque nós devemos obedecer ao Senhor, a tudo que ele manda a gente fazer. E ele foi com todos os seus animais, com as ovelhas, com tudo, crianças, que ele tinha. Ele foi obediente ao Senhor. E uma certa vez, o Senhor disse para ele, chamou Abraão e disse, olhe para o céu. E Abraão olhou e disse para ele, Abraão, está vendo as estrelas no céu? Você consegue contar, Abraão? Imagina, a gente às vezes, criança, olha para o céu e vê o céu tão bonito, tão estrelado. E Abraão, eu acredito que ele começou a contar 1, 2, 3, mas eram tantas estrelas, crianças, que ele não conseguiu terminar de contar, porque não dava para contar. Aí Deus disse para ele, assim vai ser a sua descendência, a sua família vai ser muito numerosa na terra. E Deus abençoou verdadeiramente a família de Abraão, crianças. Imagina, ele pensou que ele ia ter muitos filhos, que ia sair da sua esposa, mas não, Deus estava abençoando ele com a grande nação, onde a sua descendência iria gerar muitos filhos na fé. E hoje, crianças, nós também somos filhos na fé de Abraão, crianças. Mas sabe o que é que Deus fala para nós? Que nós devemos obedecer. Vejam só, crianças, na palavra de Deus está escrito que nós devemos obedecer ao Senhor. Vamos ver a memorização de hoje, crianças? O que é que diz lá nos Salmos 25, verso 4, diz assim, ó Senhor, ensina-me os teus caminhos. Será que eu vou ouvir você falar esse versículo? Tia Mira vai falar de forma cantada, um versículo musicalizado para você aprender a palavra de Deus e pedir ao Senhor para te ensinar os caminhos dele. Vamos cantar, crianças? Ó Senhor, ensina-me os teus caminhos. Ó Senhor, ensina-me os teus caminhos. Ó Senhor, ensina-me. Ó Senhor, ensina-me. Ó Senhor, ensina-me os teus caminhos. Sabe onde está escrito? Salmos 25, verso 4. Não é fácil, crianças? Vamos cantar outra vez? Ó Senhor, ensina-me os teus caminhos. Ó Senhor, ensina-me os teus caminhos. Ó Senhor, ensina-me. Ó Senhor, ensina-me. Ó Senhor, ensina-me os teus caminhos. Salmos 25 e 4, crianças. Mas, crianças, Deus quer que a gente seja obediente. Como é que está o teu coração hoje, crianças? Será que o teu coração está assim? Tristinho? Será que você está com o coração assim, desobediente, cheio de raiva? Mas, crianças, Abraão, ele foi obediente ao Senhor. Ele fez Deus sorrir com a obediência dele, crianças. E você precisa também ser obediente. Mas se você ainda não tem um coração que obedece a Jesus, você precisa deixar Jesus entrar no seu coração. Porque Deus preparou um lugar maravilhoso, crianças, para a gente morar. E a gente não pode perder esse lugar por conta da desobediência. Mas Deus, ele enviou, olha, o seu Filho Jesus para resolver
essa situação de desobediência. Então, quando a gente deixa Jesus entrar no nosso coração, o nosso coração, ele é liberto do pecado. E a partir daí, nós passamos a ter um coração feliz, que agrada a Deus, crianças. Então, que você possa dizer assim: Jesus, me ensine a ser uma criança obediente. E Jesus, ele ensina a crianças. Mas para gente, tia Mira trouxe aqui, ó, um coleguinha nosso. É o Biel. Ele gosta de cantar. Tio, solta aí, tio, a música. Obedecer é mais que importante, crianças. Bora cantar com o Biel? Paz do Senhor, criançada. Dê a paz do Senhor para as crianças. Bora cantar com a tia Mira. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Jesus falou que se eu sou amigo dele, eu vou obedecer. Aquilo que ele quer pra mim é sempre o melhor, eu vou obedecer. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. A Bíblia ensina que eu preciso honrar meus pais, eu vou obedecer. Se eu quero ser um filho abençoado, eu vou obedecer. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Eu sou um filho inteligente, sou obediente, eu provo meu amor. E tudo que Jesus me diz, eu sigo fielmente, eu amo meu Senhor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Eu sou um filho inteligente, sou obediente, eu provo meu amor. E tudo que Jesus me diz, eu sigo fielmente, eu amo meu Senhor. Disse Jesus, vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes mando. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor, eu vou obedecer. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer. Amém, criançada. Sabe qual é a lição que Deus deixa para a gente? Que nós devemos obedecer. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau, crianças!
Saúdo todas as crianças com a paz do Senhor. Amém, crianças? Quem está falando é Tia Val. Tia Val vai dar aula online da Escola Bíblica Dominical. E a nossa faixa etária é a faixa etária dos primários. Então, fica aí ligadinho que nós vamos começar a nossa aula. Mas, antes de tudo, vamos fazer uma oração. Porque orar, criança, é falar com Deus. E falar com Deus é muito importante. Então, fecha teus olhinhos, se concentra aí, conecta teu pensamento com Deus e fecha teus olhinhos que nós vamos orar. Amém, crianças? Senhor Jesus, neste momento tão especial, te agradecemos por mais esse dia. Abençoa, Senhor, cada criança que está em casa assistindo essa aula. Ajuda, Senhor, cada criança a guardar a Tua palavra em seu coração. Senhor Jesus, abençoa a família de cada criança. Abençoa, Senhor, o nosso pastor, as nossas crianças, as professoras. Senhor Jesus, ajuda todas as crianças que estão em casa. As crianças, Senhor, que estão com algum probleminha junto com sua família. Ajuda eles vencerem, Senhor. Ajuda, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor. Amém. E a história de hoje, criança, tem como título Jesus cura o filho de um oficial. Isso mesmo. A nossa lição, o trimestre fala Conhecendo os milagres de Jesus. E o título da nossa lição, Jesus cura o filho de um oficial. Você, criança, que já sabe ler, procure aí na Bíblia, no livro de João, capítulo 4, do versículo 43 ao versículo 54, a história que fala que Jesus cura o filho de um oficial. Isso mesmo, criança. Jesus estava lá na região de Caná da Galileia. Lá em Caná da Galileia, criança, foi o lugar onde onde Jesus fez o seu primeiro milagre. Jesus foi convidado para uma festa de casamento e, chegando lá, faltou o vinho. Sabe o que aconteceu, criança? Jesus transformou a água em vinho. Isso mesmo, criança. Esse foi o primeiro milagre de Jesus. E, mais uma vez, Jesus estava lá na cidade de Caná da Galileia. Jesus, junto com seus discípulos e uma grande multidão. Porque depois que Jesus ele operou o primeiro milagre, Jesus ficou conhecido por todos aqueles que faziam parte ali em Caná da Galileia. Então, crianças, lá tinha um oficial que o seu filhinho estava muito doente, mas tão doente, criança. Seu filho tinha uma febre que não cedia. Certamente, criança, seus pais levaram ele para o médico, deram medicações a ele, porque quando você está doente, criança, mamãe logo leva você para o médico, não é isso? O médico passa remédio e logo você fica curado. Mas, criança, a febre deste menino, ele não passava. Então, o oficial ficou muito triste mesmo, porque ele era o seu único filho e ele estava lá em Cafarnaum. E o oficial tão tristinho, e o menino também, porque quando a gente está dodói, a gente fica tão triste, né, criança? Sem estímulo para nada. Mas o oficial, que Jesus estava lá em Caná da Galileia. Então, criança, ele teve a ideia de ir à procura de Jesus. Então, ele foi lá em Caná da Galileia à procura de Jesus, porque ele ficou sabendo que Jesus tinha o poder de curar. Sabe por quê, criança? Porque a palavra de Deus, criança, fala que o Senhor
cura todas as minhas doenças. No Salmos 103:3. Vamos lá de novo, crianças. O Senhor cura todas as minhas doenças. Salmos 103:3. Isso mesmo, criança. Jesus tem o poder de curar todas as doenças. Jesus curou no passado e Jesus ainda cura nos dias de hoje. Basta a gente crer, acreditar, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é poderoso para curar. Então, criança, quando o oficial, ele ficou sabendo que Jesus estava lá em Caná da Galileia, ele foi à procura de Jesus, porque ele sabia que tinha o poder, que Jesus tinha o poder de curar. Então, quando ele chegou perto de Jesus, ele disse: Senhor, o meu filho está doente. Vamos até a minha casa para curar o meu filho. Então Jesus olhou para ele e disse: será que eu tenho que fazer algum milagre para vocês acreditarem em mim? Então, criança, aquele oficial não desistiu de pedir ao Senhor que ele fosse até a sua casa para que Jesus pudesse curar. Então Jesus olhou para ele e disse: vá, que seu filho já foi curado. Crianças, vocês acham que o oficial acreditou na palavra do Senhor? Acreditou, crianças. Sabe por quê? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é muito grande. E a palavra diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ele acreditou. Ele ficou sabendo por pessoas que Jesus tinha feito um milagre lá na festa do casamento, transformando a água em vinho. Então, ele acreditou que Jesus tinha o poder de curar seu filho, porque ele já tinha procurado todos os meios, crianças, todos. E todos estavam muito tristes, porque o filho do oficial estava quase morrendo. Mas, quando Jesus ele fala, ele promete, ele cumpre, independente da situação. Não tem tempo e nem tem hora para o nosso Senhor Jesus Cristo operar milagres. Então, quando Jesus disse, vai, que o teu filho está curado, o oficial acreditou, segurou a palavra e foi para casa, criança. E quando ele chegou em casa, glória a Deus, aleluia, criança, o filho do oficial, que estava dodói, ele estava curado, criança. Isso mesmo, ele já estava pulando de alegria. E todos que estavam ao seu redor glorificaram o nome do Senhor, porque o nosso Senhor, Ele operou milagre na vida daquela criança. E quando o oficial chegou em casa e perguntou aos seus empregados que horas que ele tinha se curado, então os seus empregados disseram a ele que tinha sido às 7 horas. Então o oficial pensou e disse, certamente foi essa hora que Jesus tinha falado que o meu filho estava curado. E todos, crianças, todos que estavam ali, naquela casa, se alegraram com a presença do nosso Senhor Jesus. Jesus não precisou ir à casa dele, mas Jesus teve o poder de curar ele. Não tem distância, criança, não tem momento e nem tem hora. Quando o nosso Senhor Jesus, Ele opera milagre, independente de qualquer situação, Ele faz. E você, criança, tem acreditado na palavra do Senhor? Você tem orado para Jesus curar? Ore, criança, porque é muito importante o poder da oração. Você tem pregado aos seus amiguinhos que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele tem o poder da cura? Então, pregue, criança. Quando você for na escola, quando você estiver com seu papai, com sua mamãe, que tiver dodói, ore. Porque o nosso Senhor, Ele tem o poder de curar todas as nossas doenças. Amém, crianças? Então, até a próxima aula. Amém.
Saúdo a todas as crianças com a paz do Senhor. Eu sou o tio Carvalho, presbítero da Igreja Assembleia de Deus em Abreu e Lima. Estou muito feliz. Um sonho de muitos anos Deus está realizando hoje. Hoje nós podemos gravar esse programa da Escola Bíblica Dominical para todas as faixas etárias e não somente dos jovens e dos adultos. Eu fiquei com a honra de ensinar as crianças que têm 9 e 10 anos, os juniores. Sejam bem-vindos. Vem aí, saia correndo de onde você estiver. Ligue aí, ó, a sua televisão ou o seu computador. Peça o celular do seu pai. Durante esse trimestre, nós vamos estudar Igreja é a Casa de Deus. E hoje é a nossa segunda lição. Uma casa de oração. Glória a Deus. Todos nós moramos em uma casa. Tem aqueles, é verdade, que infelizmente moram na rua, debaixo do viaduto, mas nós vamos orar, porque assim como Deus deu uma casa para o povo de Israel, eles deixaram de habitar em tendas, Deus pode dar uma casa para você e para a sua família. Não é verdade? Eu sei que muitas vezes a gente gosta de visitar os nossos amigos, a gente vai na casa deles. Agora imagina, se tu chegar na casa do teu amigo, bater lá na porta para brincar e ele não te atender. Tu mandar uma mensagem de celular para ele e ele não responder. Você ligar e ele não atender. Os nossos amigos daqui muitas vezes nos decepciona, mas eu quero te falar de um amigo de verdade, e esse amigo é Jesus. E todas as vezes que você for na casa de Jesus, ele vai estar pronto para ouvir a sua voz. E aí você pode falar com ele, como você fala com o seu melhor amigo. O Senhor Jesus é mais, muito mais do que um amigo. Ele é teu mestre e teu Senhor. E olha só como você é bem-vindo na casa dele. Veja o que diz lá em Isaías 56:7. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, a casa do Senhor está aberta para todas as pessoas. Este mesmo versículo eu trouxe aqui, ó, no meu visual. A minha casa, ou seja, a casa de Deus, a igreja, ela será chamada de quê? Casa de diversão? Casa de fofoca? De jeito nenhum. Não é nem casa de comércio, é casa de oração. Aqui você entra por essas portas para falar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Aí você pode até dizer, mas tio, com essa doença a gente não pode ir para a igreja. É verdade, mas como você não pode ir à igreja, a igreja chega até você através dessa escola bíblica dominical no nosso canal da igreja, no canal de YouTube. E quem deve participar dessa casa de oração? É para todos os povos, não é só para os judeus, não é só para os europeus, é para os americanos, para os africanos, para os asiáticos, para os que moram na Oceania, é para todas as pessoas. Está escrito aonde? Isaías 56:7. Então, aproveite essa oportunidade e venha para a casa do Senhor, porque aqui é lugar de você falar com Deus. E você vai ver que a qualquer momento que você ligar para Jesus através da sua oração, ele vai te atender. Nunca o celular de Jesus vai estar desligado, nunca vai estar desconectado. O Senhor Jesus, ele está aí. E ele está aqui também comigo. E ele quer ouvir a tua oração. O que você precisa fazer, ó, é abrir o seu coração e começar já a orar. Na lição de hoje, nós vamos aprender muitas coisas a respeito da oração. Amém? Então, fica ligado, não saia daí. Você gosta de receber elogios? Todo mundo gosta, né?
principalmente de um amigo, quando a gente sabe que é verdade. Quando eu digo para um menino, você é muito inteligente. Quando eu digo para a menina, você é muito estudiosa, eu estou elogiando. Mas tem uma pessoa que está sentada aí com você do seu lado e que está aqui comigo, que merece todo o elogio. Quem é essa pessoa? Jesus. Muito bem. O Senhor Jesus merece todo o nosso louvor. Louvar é elogiar, dizer o quanto Ele é maravilhoso, o nosso Senhor Jesus e o nosso Salvador. E você deve louvar a Jesus por dois motivos. Primeiro, porque foi Deus quem fez você. E segundo, porque Jesus te comprou com o sangue que Ele derramou na cruz. Lá em Apocalipse, capítulo 1, e o versículo 5, diz que Ele, Jesus Cristo, Ele nos ama e pela sua morte na cruz nos livrou dos nossos pecados. Por isso que quando o Senhor Jesus estava aqui na terra, Ele tinha muitos amigos. Onde Jesus estava, os amigos dele estavam perto. É muito bom você ter um amigo. Então imagina, um amigo que sempre está disposto a te ouvir, a te ajudar, a falar com você. E aí o Senhor Jesus chamou os seus amigos para ir para uma festa, sabe aonde? Em Jerusalém, onde ficava o templo do Senhor. E como será que o Senhor Jesus foi para aquela festa? A palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus pediu a 2 discípulos para ir buscar, não foi um carro de fogo, nem uma carruagem de ouro para entrar em Jerusalém. Não, ele entrou pobre e humilde, assentado em um jumentinho. Isso para que se cumprisse as Escrituras, o que profetizou a respeito dele, Zacarias 9:9. Eis aí vem o teu rei, pobre e humilde, e assentado em um jumentinho. E quando Jesus entrou na cidade de Jerusalém, teve um alvoroço. E a palavra de Deus nos diz que Jesus chorou, porque aquelas pessoas estavam perdidas nos seus pecados. Cada um fazia coisa que não agradava a Deus. Como você, como eu, quando você mente, quando você briga em casa, diz malcriação aos seus pais, o seu coração se enche de pecado. E você com o coração de pecado não pode chegar no céu. Por isso que a palavra de Deus nos diz aqui, em Ezequiel 33:11. Diz, eu, o Senhor, não me alegro com a morte de um pecador. Eu gostaria que ele parasse de fazer o mal e vivesse. Povo de Israel, pare de fazer o mal. Por que que vocês estão querendo morrer? E aquele povo, não queria aceitar Jesus como Salvador. Eles queriam era morrer. Cada vez mais, eles pecavam mais contra Deus. E aí Jesus foi entrando na cidade de Jerusalém, mas muitas crianças, muitos adultos começaram a tirar, folha das árvores, as palmeiras, e começaram a louvar e a bendizer o nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana ao que vem em nome do Senhor. E a palavra de Deus diz que os religiosos daquela época, que eram os fariseus, chegou para Jesus e disse, Jesus, manda esse povo aí se calar, não está vendo o tumulto? Quem tem Jesus no coração faz barulho, faz tumulto. E aí Jesus disse, se esse povo se calar, até as pedras me darão louvor. Se você que está me ouvindo parar de louvar, de orar e de adorar a Deus, até as pedras louvam ao Senhor. Que coisa maravilhosa! E aí a palavra de Deus diz que naquele momento as pessoas com muita alegria começaram a cantar cada vez mais. E tinha ali 2 grupos. Tinha os doentes que vieram até Jesus para receber a cura. E o que aconteceu? A palavra de Deus nos diz, quem era cego passou a ver. Quem era aleijado passou a andar. O Senhor Jesus opera através do louvor. Quando foi no outro dia, quando o Senhor Jesus chegou no templo é lugar de orar,
Lembra-se, a casa do meu pai será chamada casa de oração. O que é que as pessoas estavam fazendo? Estavam orando? Estava não, estavam negociando. As pessoas estavam louvando? Estava não, estavam comprando. As pessoas estavam lá clamando ao Senhor? Estava não, estava vendendo. E o pior é que ali no meio tinham pessoas desonestas, com o coração cheio de cobiça, cheia de maldade, só pensava em dinheiro. Aí o Senhor Jesus, ele que é a profecia cumprida de Isaías, disse, vocês não lembram não do que disse Isaías? A minha casa será chamada casa de oração. Você veja como o Novo Testamento está em harmonia com o Novo Testamento. Jesus veio para cumprir a palavra de Deus. Aí o que foi que Jesus fez? Expulsou os vendedores. A casa do Senhor é lugar de adorar, de você louvar, de você glorificar o nome do Senhor. Então, cada menino, cada menina pode transformar a sua casa, o seu apartamento, aonde você mora, em um lugar de adoração, o seu altar. Construa o seu altar aí onde você está. Você não está podendo vir para a igreja, mas você tem 2 joelhos. Você pode dobrar o seu joelho. E a palavra de Deus nos diz, além de Jesus incentivar a prática da oração, teve um outro apóstolo chamado Paulo, lá em Efésios 6, ele diz que nós devemos orar em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito Santo. Quando você está na igreja, no meio dos irmãos, você ora alto, você fecha os olhos, dobra o joelho, às vezes até tem aqueles que colocam a face no chão, mas você não vai fazer isso num ônibus, em qualquer lugar, no seu trabalho, você não pode, mas você pode orar em espírito. O que é orar em espírito? Orar no pensamento. Você vai para a escola e vai dizendo, Jesus me guarde. Você vai na padaria, Jesus me proteja. O seu pai saiu de casa para ir trabalhar, Jesus guarde meu pai, guarde minha mãe. Aonde você for, você vai orando no espírito. E tudo isso você pode fazer na casa de Deus, porque você pode dizer, não, mas eu posso orar na minha casa, eu não preciso ir para a igreja. A sua casa é a extensão da igreja do Senhor, mas a palavra de Deus nos diz, o salmista, quando ele abriu a sua boca e disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, eu estou ansioso. Quando esse vírus aí for destruído no nome de Jesus, a gente vai dar uma carreira e junto vamos glorificar a Deus na sua igreja e na minha igreja. Agora vamos fazer uma ligeira revisão. O que é que nós fazemos na igreja? Nós oramos, glorificamos ao Senhor. O que a gente mais faz? Nós oramos. Orar é falar com o Papai do céu e ele responde a oração. Ele disse, inclusive, quando você for orar, no final da oração, você deve pedir em nome de Jesus. Você ora lá, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. E no final, você vai pedir o que quiser e no final vai dizer, nós te pedimos em nome de Jesus. E qual é outra coisa que você pode fazer? Além de louvar, além de orar, você vai fazer o que você está fazendo agora, ouvindo as sagradas escrituras. E depois que você aprender, você precisa usar a palavra de Deus para pregar para outras crianças, para que elas também aceitem Jesus como seu Salvador. E é isso que eu gostaria, antes de terminar a nossa aula, eu quero falar com você que ainda não aceitou Jesus. Você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Você quer que o Senhor Jesus entre no seu coração e limpe o seu pecado? Você pode fazer essa oração, convidando Jesus a entrar no seu coração e limpar o teu coração com o sangue que ele derramou na cruz. E aí, você vai ter 3 casas agora, se você aceitar Jesus. A casa onde você mora com papai e mamãe, que é a casa física. Você vai ter a casa espiritual, que é a igreja, que você se reúne com os crentes para louvar, para aprender a palavra e para orar.
E aí, quando você aceita Jesus como Salvador, você ganha a terceira casa. E não é financiada pela Caixa Econômica, não é paga com real. Ela foi paga com o precioso sangue de Jesus. E você quer que eu te mostre? Eu não sei como vai ser essa casa no céu, essa morada. Mas eu tenho aqui, ó. Alguém imaginou que a morada celestial que Jesus foi preparar para mim, para você, é um lugar jamais imaginado. Você quer morar no céu? Então, aceite Jesus como seu Salvador. Ore comigo. Querido Senhor Jesus, eu te peço por essa criança, por esse adolescente que quer te aceitar como Senhor e Salvador. Entre no seu coração, perdoe os seus pecados e escreve o seu nome no livro da vida para que ele possa entrar na cidade santa pelas portas. Muito obrigado. Nós te pedimos em nome de Jesus. E todos dizem amém. Saúdo a todos com a paz do Senhor, em especial você, pré-adolescente, que assiste essa aula pela EBD Online. Somos gratos a Deus por esse momento. Eu me chamo Everton Vitor, eu sou auxiliar oficial e coopero como adjunto das escolas bíblicas dominicais na área de Caetezum, sob a coordenação do pastor Paulo Filho. Louvamos a Deus pelo nosso pastor presidente, pastor Roberto José dos Santos, como também ao nosso evangelista Renato. Também agradecemos ao nosso presbítero Carvalho pelo convite feito e também ao pastor Trajano e toda a equipe de comunicação. Hoje estaremos tratando da lição dos pré-adolescentes. E aqui está a capa. E durante esse terceiro trimestre, estaremos estudando sobre os dons espirituais e fruto do Espírito. A nossa lição de hoje é a lição de número 2, que tem por tema o dom da palavra de sabedoria. A nossa lição tem como texto base o livro de Atos, capítulo 6, versículo 10, que diz: mas o Espírito de Deus dava tanta sabedoria a Estevão que ele ganhava todas as discussões. A gente observa que a nossa lição de hoje encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 12 e versículo 8. O texto bíblico diz, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência. Antes de a gente iniciar a nossa aula propriamente dita, a nossa lição número 2, a gente vai recapitular aquilo que foi estudado na lição de número 1. E a nossa lição de número 1, que foi estudada no domingo passado, tem por tema a manifestação do Espírito na igreja. E essa manifestação do Espírito na igreja é fruto de uma promessa, que tanto aparece no Antigo quanto no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a gente observa essa promessa pela boca do profeta Joel, aonde no seu livro, Joel, capítulo 2, versículo 28, o profeta Joel anuncia um momento futuro. Apesar das dificuldades e calamidades que o profeta Joel estava enfrentando em seu tempo, pois uma praga de gafanhotos atingia Judá. Mas mesmo assim, ele, vislumbrando o momento futuro, anuncia, dizendo que há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Então, a promessa, ela aparece primeiramente no Antigo Testamento com o profeta Joel. Já no Novo Testamento, observamos o nosso Senhor Jesus também confirmando essa promessa. E ele diz, lá em João, capítulo 14, versículo 16, a seguinte expressão: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre.
Jesus agora confirma aquilo que antes foi dito pelo profeta Joel. Mas Jesus ainda vai um pouco além. E ele diz, lá em Lucas, capítulo 24 e 49, o local de onde essa promessa aconteceria. E ele diz, e eu lhes mandarei o que o meu Pai prometeu, mas espere aqui em Jerusalém, até que de poder do cima venha sobre vocês. Então, Jesus aponta o local aonde a promessa iria se cumprir, em Jerusalém. E a gente observa o cumprimento da promessa no livro de Atos, capítulo 2, aonde todos estavam reunidos, diz o texto bíblico, em um mesmo lugar, e foram surpreendidos como um vento forte e impetuoso que encheu toda a casa. Em Atos, capítulo 2, versículo 4, vemos que a expressão da Bíblia diz, e todos foram cheios do Espírito Santo. Naquela ocasião, o Espírito Santo desceu sobre todos aqueles que estavam dentro da casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. Mas é interessante observar que eles foram cheios do Espírito Santo para uma finalidade. Deus não concedeu ou desceu o seu Espírito sobre discípulos e apóstolos para que eles ficassem parados, não. Mas houve uma finalidade. E o Senhor Jesus, ele diz qual foi essa finalidade. E ele diz, lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então o Espírito Santo desceu sobre os discípulos e apóstolos para que eles pudessem ir e pregar a palavra do Senhor, anunciar as boas novas de salvação, tanto na Judéia, quanto em Samaria, até os confins da terra. Eles deveriam fazer o ide do Senhor, cumprir a comissão, a grande comissão que o Senhor tinha determinado para a sua igreja. E a gente observa naquela ocasião, em Atos capítulo 2, Pedro se levantando, impelido pelo poder do Espírito Santo, e ele prega a palavra cheio do Espírito. E a gente observa que depois da pregação de Pedro, 3.000 almas se convertem ao nome do Senhor Jesus. E assim são incluídos a igreja do Senhor. Então observe que o Espírito Santo desceu sobre cada um de nós para uma finalidade. E essa finalidade é pregar e anunciar as boas novas. E desde então o Espírito Santo tem acompanhado a igreja e tem lhe auxiliado na sua caminhada. A gente observa que o Espírito Santo, ele santifica. A gente observa que o Espírito Santo, ele regenera. O Espírito Santo também intercede por nós. O Espírito Santo nos fortalece e também traz avivamento para a sua igreja. E dentre essas atividades que o Espírito Santo faz junto à igreja, ele também administra os dons espirituais para cada um de nós dentro da sua finalidade. E é isso que a gente vai observar agora, nesse momento. O primeiro dom que a nossa lição vai tratar é o dom da palavra de sabedoria. E quais são os objetivos da nossa lição de hoje? Ensinar o que é ser sábio à luz da Bíblia. Segundo, mostrar a aplicação prática do dom da palavra da sabedoria. E terceiro, perceber a sabedoria relacionada à defesa do Evangelho. A gente observa primeiro o que significa a palavra dom, como está aqui apresentado nessa figura. E o significado da palavra dom é dádiva, é dar, é presente. E a gente observa essa imagem, duas mãos trocando um presente. Então, dom é isto, é dádiva, é dar. E quando a gente observa o dom espiritual, seria o doar do Espírito a todos os crentes que estão em Cristo Jesus para uma finalidade, para a execução do propósito de Deus através e para a igreja. Então, dom espiritual é isso, é o Espírito Santo concedendo a cada um dos crentes que está a serviço de Deus para a execução dos seus propósitos na igreja do Senhor. E também a gente vai definir o que é sabedoria. Segundo a nossa lição, que utiliza a definição da Bíblia de Estudo, palavra-chave, hebraico e grego, da CPAD, consiste na habilidade em questões da vida, sabedoria prática, administração sábia, como exibida na formação dos melhores meios, incluindo a ideia de juízo sensato e bom senso. Então, isso é a definição de sabedoria. E a gente colocou aqui a imagem de um adolescente observando essa definição e se perguntando, quando é que eu vou conseguir alcançar essa tal sabedoria?
Eu apenas tenho 11 ou 12 anos e parece uma tarefa difícil. Acho que vai ter que passar muitos anos para que eu consiga adquirir essa tal sabedoria. E ele se pergunta, e eu? Como fico nessa questão da sabedoria? Porque quando eu falo em sabedoria, o que me vem à mente, quando eu falo em sabedoria, é geralmente um senhor, um ancião, barbudo, experiente. Mas eu trago uma novidade para você a respeito do assunto que a gente estuda hoje. Você pode ter sabedoria. E essa sabedoria que a gente comenta não é a sabedoria humana, secular, pelos ideais e conceitos humanos, mas sim uma sabedoria que provém do Espírito Santo de Deus. E você possui o Espírito Santo de Deus na sua vida. E você também pode, sim, ter sabedoria. Então, a gente observou a manifestação do Espírito, observou que essa manifestação, ela sempre tem um propósito, sempre tem uma finalidade. E quando se fala da palavra de sabedoria, também se há uma finalidade para esse dom. E a gente observa quais são essas finalidades. E a primeira finalidade é compreender o que de Deus Ele quer. Essa é a primeira finalidade. A gente vai abrir a Bíblia em Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Provérbios, capítulo 1 e o versículo 7. A palavra do Senhor vai dizer que o sábio, ele teme ao Senhor. E esse é um princípio que observamos na finalidade da sabedoria. Compreender o que Deus ele quer. É alinhar a vontade de Deus para com a nossa vida. Esse é a primeira finalidade da sabedoria. A segunda é aplicando o conhecimento de Deus. Em Tiago, capítulo 1, versículo 5, observamos Tiago dizendo que a gente precisa buscar em Deus toda a sabedoria, porque Ele é a fonte desta sabedoria. Em Deus que devemos buscar o conhecimento, buscar tudo que necessitamos para que termos uma vida digna diante do Senhor em sabedoria. E por último, a gente observa a última finalidade, que diz, em defesa do Evangelho. E observamos o exemplo de Estevão, que foi a leitura bíblica que realizamos. E a gente observa que Estevão era cheio de sabedoria, de modo que quando ele discutia com aqueles que viessem ao seu encontro, questionar o Evangelho, questionar a razão da sua fé, ele, de maneira tal, com a tamanha sabedoria do Espírito, conseguia falar e argumentar e ninguém nunca conseguia vencer dele, porque ele tinha sabedoria. E Deus também quer te dar sabedoria para isto. Sabedoria para que você possa pregar o Evangelho, sabedoria para que você possa ter uma vida diante de Deus alinhada na sua vontade e que você busque sempre o conhecimento de Deus, porque Ele é a fonte inesgotável de conhecimento e de sabedoria para a tua vida. Então essa é a nossa lição de hoje, o dom da palavra de sabedoria. Busque em Deus sabedoria, que de certo o Senhor tem para te conceder e que Deus te abençoe. A paz do Senhor, querido adolescente, você que está aí em casa, preste atenção que vamos começar mais uma lição. A nossa lição será a lição número 2, que tem por título Há algo de errado com a família? Vocês sabem que esse trimestre nós vamos trabalhar sobre a família cristã. Então, toda a lição vai falar sobre a família. E a lição 2, ela tem o título Há algo errado com a família? O que é que você acha? Será que está acontecendo algo que está dando errado com a família? Até a família cristã. Será que está tendo algo errado com a família cristã?
O texto bíblico da nossa lição está em Romanos, capítulo 1, versículo 18 ao 32. Eu não vou ler, mas em casa você pode abrir sua Bíblia depois dessa aula e você ler esse texto todo, que é muito importante para que você venha se edificar sobre a importância da família. E o texto áureo está em Romanos, capítulo 1, e o versículo 28, que diz assim: E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Então, essa lição, ela nos vai retratar sobre o que está acontecendo ultimamente com a família. E nós sabemos que a família foi criada por Deus para viver num ambiente de amor e perfeição. Lógico, Deus não criou ninguém para ser infeliz. Deus, ele criou, principalmente, a felicidade do casal, não é? O princípio básico da família, quem é? É a união de um homem com a mulher, não é? A união do homem com a mulher é o princípio básico da família. E essa união, eles têm que viver no temor do Senhor. Dentro dessa união, serão gerados filhos que completarão a família. Então, a família é composta por pai, mãe e filhos. E aí, se unem para se formar uma família. O tópico 1 da lição tem uma pergunta. O que está acontecendo com a família? O que é que você acha que deve estar acontecendo com a família no mundo atual? Será que está acontecendo coisas boas? Ou será que está acontecendo muitos problemas que estão fazendo com que a família elas venham ser desfeitas? Aí eu vou entrar no comentário desse tópico 1. Devido à impureza do coração do homem, que é o pecado, a desobediência a Deus, o homem começa a desviar-se dos caminhos do Senhor, vivendo absoluto e não dando o devido respeito a Deus. No texto áureo, em Romanos 1 e 28, Deus entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que fazem o que não devem. Por quê? Porque o homem desobedece a Deus. E Deus deu livre-arbítrio para o homem escolher o que é bom e o que é ruim. Se ele prefere fazer as coisas ruins, então Deus deixa ele fazer, não é? Deixa ele fazer, entrega a ele aos pensamentos maus que eles querem fazer. Então, de modo que não se deve ser assim, porque Deus não criou o homem para viver dessa maneira. Não, de maneira alguma. E o que é que eles estão fazendo? O que é que o homem está fazendo que está desobedecendo a Deus? Primeiro, desobedecem a palavra de Deus. Se prostituem, não é? Vivem em sensualidades, cometendo pecado. Não consultam mais a Bíblia. Fazem o que querem, de modo que trazem consequências do pecado para dentro do lar. E esse pecado e essa consequência vai destruindo a família, que é o melhor patrimônio que Deus criou para a humanidade. Não é? Deus, ele teve tanto amor e tanta preocupação em criar a família, que ele determinou que o homem se unisse com a mulher. Não fosse o contrário. Homem com homem, nem mulher com mulher. Deus não fez isso, não é? Ele instituiu o homem para a mulher e a mulher para o homem. Mas, por causa da desobediência do homem, quando eu falo homem, eu estou se referindo também à mulher. Então, eles entram por caminhos diferentes, trazendo coisas que desagradam ao Senhor. E essas coisas, esses fatores que desagradam a Deus, faz com que entre o pecado dentro do lar. E esse pecado vai fazer com que as pessoas elas fiquem distantes de Deus. O segundo tópico da nossa lição diz assim: o que é que está acontecendo com a família? Talvez você não saiba, você ainda é um adolescente, você ainda está começando a desenvolver a sua vida agora. E você, às vezes, nem percebe o que é que está acontecendo com a sua família, com a família do seu amigo, com a família do seu parente mais próximo. Mas veja, Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, diz assim: que enganoso é o coração do homem. O homem acha que está fazendo tudo certinho, mas seu coração está distante de Deus, enganado pelo pecado. Aí vem as consequências. Quando o homem pensa que está fazendo as coisas erradas, para ele está sendo certo, e Deus,
não está se agradando daquilo, vai vir a consequência do pecado. E essa consequência entra dentro do lar. E entrando dentro do lar, começa a virar ao avesso, as coisas que estavam dando certo começam a dar errado. Então, vem a falta de respeito entre os membros da família. Os filhos não obedecem mais aos pais, não respeitam mais os pais. Os irmãos entre si não se respeitam. Isso é consequência do pecado. Falta de diálogo. O que está acontecendo com a família? Não é a pergunta? Hoje em dia, os irmãos não se comunicam mais. Por quê? Uns trabalham, outros estudam, e quando chegam em casa, ao invés de se comunicar, de contar como é que foi seu dia a dia na faculdade ou na escola, vão todos para o celular, não é? Vocês sabem disso. Aí pega o WhatsApp, vai falar com o amigo, vai falar com a namorada, vai falar com o vizinho, e se esquece de falar com os próprios pais. E vice-versa também, os pais. Às vezes os dois trabalham. Aí chegam em casa, a mãe cansada, ainda vai preparar a janta, ainda vai arrumar alguma coisa que ficou pendente. O pai chega em casa cansado, aí vai tomar um banho, vai jantar. E ao invés de conversar com a esposa, ao invés de conversar com o filho para saber como foi aquele dia dele durante a aula, durante o dia no trabalho, ou sei lá, em qualquer ocasião que ele estivesse, o pai vai pegar o celular e vai ali para o WhatsApp, para o Instagram, para o Facebook. E aí acaba não tendo comunicação entre os membros da família. E isso vai gerando um problema muito sério, que é a falta de comunicação, relacionamento que não tem mais entre a família. O outro ponto que eu coloquei aqui é o excesso de trabalho dos pais, não é? A falta de atenção para com os filhos. Isso tem causado também uma carência muito grande. Os filhos necessitam de ter aquele carinho do pai, daquela atenção, daquele apoio. Às vezes quer que o pai ensine algo assim da faculdade, tire uma dúvida dele, ou tire da escola mesmo, alguma dúvida da escola que o filho tem. Aí, às vezes, quer se aproximar do pai, mas fica com receio porque o pai trabalhou o dia todinho e agora está no WhatsApp, vou deixar ele se divertir um pouco. Então, tudo isso são problemas que estão acarretando consequências para dentro da família. E não era para acontecer isso. Não era para acontecer. O que era para acontecer era o pai, a mãe, os irmãos, os filhos ali envolvidos, a família em si, elas procurassem ter uma maior comunicação. E até mesmo a falta de um culto doméstico, crianças ou adolescentes, né? A falta de um culto doméstico. Porque é tão importante, tão necessário o pai se reunir como ele é o cabeça do lar. Chamar a esposa, chamar os filhos, sentar ao redor da mesa e pegarem a Bíblia, cantar uns hinos de harpa, meditar na palavra de Deus, tirar ali aquele momento, pelo menos meia hora. Será que seu pai tem feito isso no seu lar? Ou sua mãe, será que ela tem feito isso? Não. Se não tem, você está aprendendo hoje que é muito importante isso. Fazer o seu culto doméstico, procurar colocar Deus para ser o centro da sua família. Você fazendo isso, as coisas começam a mudar dentro do seu lar. Faça isso, faça um teste. O terceiro tópico da nossa lição pergunta assim: mas por que isso está acontecendo? Não tem nada a ver. Não pode ser tão ruim assim. Talvez você está tão acostumado com o dia a dia, com o que está acontecendo dentro do seu lar, que parece que para você é tudo muito natural. Mas não está natural, não. Sabe quem é que está gostando disso? É o inimigo das nossas almas. Ele começa a perceber que cada dia mais a família está um distante do outro, não está colocando Deus como centro daquela família. E aí está acontecendo coisa errada. E às vezes a gente está tão despercebido, não é? Mas às vezes você, como filho, acha que está tudo bom, seus pais lhe deixarem à vontade, fazendo tudo o que querem. E ainda como forma de barganhar, para ganhar você. Aí compra um presente bem caro. Vou dar um exemplo. Eu vou te dar um tablet, eu vou te dar um celular da Apple, eu vou te dar uma bicicleta da última geração. Aí você fica ganhando aqueles presentinhos para poder seu pai não está interagindo muito com você, não está dando muita atenção a você, e você cada dia mais se afastando da presença do seu pai, e você está achando que aquilo está tudo muito bom e muito normal. Não é? Mas não está. Não está de jeito nenhum. Então, muitas vezes os pais também fazem isso para querer que os filhos defendam eles.
né? Eu vou dar um presente a fulaninho para que quando eu precisar de uma ajuda, fulaninho me defenda. Ou vice-versa, a mãe diz, fulana, eu vou comprar esse presentinho para tu, mas qualquer coisa tu me defende aí. Não, isso é uma forma de barganha e numa família cristã não pode acontecer isso. Se está acontecendo isso na tua casa, tu tem que ter muito cuidado. Tu tem que dizer, não, manhã, não é por aí não. Painho, calma, vamos dar um ré aí, porque nós somos cristãos e temos que agir de forma diferente. Em Romanos 1:27 diz assim, que cada um receberá a recompensa do seu erro. Aí vem a consequência do pecado. O que pode acontecer? A separação entre o casal. O pai futuramente pode separar da mãe. Você, como filho, pode chorar amargamente aquela separação, porque nenhum filho quer que o pai ou a mãe se separe. Não, de maneira alguma. Não é? Toda a família ela tem que ser unida, ela tem que viver realmente para Cristo, servindo a Cristo e vivendo para Cristo. Então, coloque isso na sua cabeça. Primeiro, você tem que deixar Cristo entrar na sua casa. Ele é o chefe principal do seu lar. Se está faltando isso, convide Jesus Cristo para dentro do seu lar. Toda vez que você for orar, Jesus, seja o centro do meu lar, seja o chefe da minha casa, nos dê sabedoria, porque somos cristãos. E como cristão tem que ter um lar diferente. A família tem que ser diferente, tem que ser uma família que brilhe no meio das trevas. O quarto ponto da lição diz assim, mas será que tem saída sobre isso? Ou seja, pode melhorar a situação se a gente mudar? Sim. A Bíblia diz que Deus não muda. Não, Deus não muda. Deus é o mesmo Deus. Em Malaquias 3:6 diz assim, não importa o que a sociedade tenha encontrado, novos padrões para a família. Vocês sabem aí, né? Que muitas sociedades estão vivendo aí famílias diferentes da nossa, que é a família constituída por pai e por mãe, homem e mulher. E aí a sociedade ela está invertendo os papéis, não é? E essa inversão de papéis é diferente da nossa. Né? E Malaquias diz, não é, que não importa que a sociedade tenha encontrado novos padrões, mas não é o que Deus quer para nós. Não, Deus nunca desejou isso para nós. O que devemos fazer para mudar essa situação? É buscar nele a direção divina para recebermos as bênçãos para a nossa família, fazendo a diferença. Ei, faz a diferença. Seja a luz aonde quer que você chegue. Você tem que brilhar no meio das trevas. A sua luz pode até incomodar alguém, mas deixe que se incomode. Porque você é cristão, você é diferente, você é luz. Você brilha no meio das trevas. Não é? E você tem que fazer isso mesmo, brilhar diante dessa geração perdida. Lembre-se que uma família saudável e unida colabora para que a nossa igreja também seja uma instituição unida e saudável. Imagina você, adolescente, teve aquela confusão todinha dentro do seu lar, terminou aquela confusão, é um domingo, você vai para o culto, chega na igreja, seu pai senta no canto, sua mãe senta no outro, você e seus irmãos sentam tudo separado um do outro. Isso está certo? Não, de maneira alguma. Então, uma família unida constrói uma igreja unida, uma igreja saudável. Então, seja a sua família saudável e unida, para que você traga também saúde para a sua igreja. Só para concluir agora, deixe quem quiser fazer errado. Se seu vizinho, se seu primo, se seu tio faz alguma coisa errada, deixa eles fazerem errado. Haverá consequência desse erro. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. A cada escolha que a nossa família faz, de ser unida ou de ser dividida, prestaremos contas diante de Deus. Então, procure ser unidos. Procure viver uma vida verdadeira cristã. Que a sua família seja a bênção aonde chegar. Na escola, que seja uma bênção. No trabalho, que seja uma bênção. Na rua, por onde você passar. Que alguém olhe e se espelhe na sua família. E diga assim, ali vai uma família cristã. Ali vai uma família crente. E quando você chegar dentro da igreja, Deus, o Todo-Poderoso, vai receber a sua oferta de adoração. Porque a sua família tem sido exemplo nas mãos de Deus. Eu quero fazer uma oração por sua família para encerrar. Se você estiver aí sentadinho ou em pé, ou fazendo alguma coisa, pare e ore por sua família. Senhor Jesus, aqui te apresento, Senhor, cada família desses adolescentes.
os adolescentes, Senhor, que estão neste momento ouvindo a Tua palavra, ou aquela família que neste momento parou para ouvir este vídeo. Deus, entre com paz dentro de cada família. Repreenda tudo aquilo que não te agrade, pois o Senhor criou a família para te adorar, para te servir, para viver em comunhão e felicidade contigo. E neste momento, Senhor, eu te peço a tua bênção dentro de cada família, a começar da minha também. E eu já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus por essa oportunidade. Para quem não me conhece, eu sou o presbítero Rodrigo Santos, coopero ali na área de Paratibe 2. Nesta feita, eu gostaria de mandar a paz para o meu pastor coordenador, pastor João Maximínio, a todos os irmãos ali que fazem a escola dominical naquela área, como também atuamos ali como adjunto. Amém, meus irmãos? Parabenizar o nosso pastor Roberto por essa iniciativa, a superintendência da escola dominical, na pessoa do nosso evangelista Renato Torres, na coordenação também o convite e agradecer a tio Carvalho por esta oportunidade e também a toda a equipe do pastor Trajano, que está aqui por trás das câmeras, trabalhando e nos auxiliando neste grande trabalho. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, estamos com a responsabilidade de comentar a lição de juvenis, quando fala da idade de 15 a 17 anos, uma lição maravilhosa, comentada pelo nosso irmão e amigo, pastor Marcos Tedesco, a qual algumas dúvidas tiramos com ele através da mídia, e ele sempre nos auxilia, e tive essa oportunidade de comentar essa lição, e estou bastante feliz com isso. Vamos falar, irmão, a respeito do título que diz Jesus e o Reino de Deus. A segunda lição tem como seu tema Conhecendo Jesus de Nazaré. O texto escolhido diz aqui em João, capítulo 20, e o versículo 31. Este, porém, for escrito para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Amém, meus irmãos? Os objetivos da lição são 3, que o primeiro diz, explicar o porquê de Cristo, seu verbo. O segundo objetivo, apresentar a vida ministerial de Jesus. E o terceiro e último objetivo é definir a expressão filho do homem, filho de Deus. Uma lição, meus irmãos, bastante envolvente, a qual ela vai tirar algumas questões e definir algumas perguntas, responder algumas perguntas que temos com relação da pessoa de Jesus. Sabemos que Jesus é Deus, Ele estava no princípio da criação, Ele era o verbo, como a lição vai falar, mas mexeu, principalmente nessa idade, fica algumas perguntas, alguns questionamentos. Quem foi Jesus de Nazaré? Por que ele se sujeitou a viver como simples homens para salvar os pecadores? Porque ele é chamado o Verbo. E nessa lição, assim, vamos tirar algumas dessas dúvidas. O primeiro ponto fala, o Verbo se fez carne. Talvez, você ache meio complicado essa ideia de verbo. No entanto, não é tão complicado assim. Quando a gente vai ver, na língua portuguesa, verbo significa o quê? Ação, não é isso? Então, Jesus, ele já atuava no princípio. Diz aqui, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Então, lá em Gênesis, ele estava presente como o Pai, o Filho Jesus, e também é o Espírito Santo, que a gente subentende como a Trindade. Então, Jesus Cristo é o verbo, porque ele estava exercendo atividade durante todo o tempo. Então, Jesus, ele já tinha uma atuação, como antes e como agora. Amém? Ele está atuando na sua vida, ele está atuando na minha vida. Então, Jesus, ele é ação na minha e na sua vida. Outra expressão que a gente às vezes questiona e a gente se pergunta, o verbo se fez carne.
como Jesus, sendo Deus, se fez carne. A gente vê em Filipenses, o apóstolo Paulo, alguns dizem que foi um poema escrito por Paulo, quando ele fala da humilhação de Jesus, da aniquilação de Jesus. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, a gente vai ver: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, substituindo-se em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando semelhante aos homens. Então, podemos analisar, meus irmãos, que Deus, Jesus, ele, nesse texto, Paulo explica o que trouxe e o que fez Jesus tornar a ser homem e a tornar a ser carne. Aqui vai explicar que Jesus, ele se esvaziou-se. Ele deixou a sua glória, deixou o seu poder, a sua posição, sua riqueza e seus direitos, e por amor, primeiramente por amor, fez com que Jesus se tornasse carne. Amém? Então, já indo para o segundo ponto, pois o tempo corre, diz: e habitou entre nós. Jesus, quando exerceu, cumpriu este mandamento, que veio à terra, ele habitou entre nós. 33 anos da vida de Jesus foi como homem. Amém? E a gente sabe, meus irmãos, que interessante que a lição até comenta que a gente conhece pessoas importantes. Tem um vereador da nossa cidade, tem um prefeito, tem um diretor da escola, como fala a lição, e muitas vezes a gente não consegue falar com essas pessoas. A gente não consegue se chegar para uma reunião ou para conversar, é muito difícil. Aí fica aqui para a gente o exemplo da humildade de Jesus. Quando ele, sendo Deus, 33 anos da sua vida passou aqui na terra, e hoje, a qualquer hora e a qualquer momento, eu tenho esse acesso a Jesus. Basta tão somente eu dobrar o meu joelho, basta tão somente eu buscar a sua face, e eu encontrarei resposta. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então aqui, ele escolheu ouvir e dedicar 33 anos do seu viver aqui na terra para viver como homem por mim e por você. Então Jesus, ele abdicou-se do seu trono, da sua glória, por amor a mim e por amor a você. Outra expressão, meus irmãos, que a gente ouve muitas vezes, ou falar, e muitas vezes a gente questiona: como é que o Filho de Deus se submete a isso? Não é isso? Então, que o Evangelho de João apresenta Jesus como Filho de Deus, que foi manifestado ao mundo. A gente vai ver isso em João 20, 31, e diz: Jesus, ele sempre deu vários exemplos da sua humanidade, mas também ele deu sempre vários exemplos do seu poder. E também ele sempre deixou bem claro que ele era o homem escolhido por Deus para salvar a humanidade. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Outro momento Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Outro momento Jesus indagou: eu sou a porta das ovelhas. Jesus também disse: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus, por ser o Filho de Deus, ele tinha toda essa autoridade. E isso nos garante, meus irmãos, através de Jesus, a vida eterna. Sabemos que ele sofreu. Sabemos que Jesus pagou um alto preço para que eu e você pudesse ter essa liberdade. Para que a gente pudesse percorrer este caminho, Jesus pagou um alto preço. Amém? No quarto e último ponto da lição, a gente vai ver uma expressão que muitos utilizam essa expressão, mas que muitas vezes, erroneamente, diz que: e você também é filho de Deus? Fica essa questão, fica essa pergunta para nós. Sabemos que para ser filho de Deus,
sabemos que para ser considerados filhos de Deus, precisamos crer que Jesus existe. Você, algumas vezes, evangelizando, ou comentando, ou falando com alguém diz, eu também sou filho de Deus. Mas será que você realmente crê em Jesus? Para ser intitulado realmente filho de Deus? É necessário, irmão, diz aqui a lição, mas o que crê é expressado por João para o evangelista é crer no ato contínuo, onde vivemos uma dedicação amorosa, uma vida abnegada, que continuamente isso nos torna filhos de Deus. Quando, meus irmãos, a minha vida corresponde com o que a palavra diz, com o que as Escrituras falam, aí sim eu me torno um filho de Deus. Eu não posso ser filho de Deus da boca para fora. Eu não posso ser considerado filho de Deus fazendo o que o mundo faz. Mas quando eu tenho a minha vida pautada no Evangelho, quando eu creio na palavra, eu creio que Jesus foi enviado por Deus para salvar a minha vida, assim eu me torno filho de Deus. Amém? Eu creio que esta lição, em breve momento, em breve tempo, deu para assim que vocês entendessem a importância e o compromisso de Jesus na nossa vida. Sem Ele, não somos nada. Você é um jovem, você é um adolescente, porque essa lição 15 a 17, vocês são adolescentes ainda, mas vocês assumiram um compromisso com Jesus. Compromisso esse de viver como filho de Deus, filho da luz. Amém? Exerça esse compromisso, seja luz. Aonde você estiver, seja luz, fale a verdade e, mais uma vez, viva a verdade em nome de Jesus. Que Deus assim abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém? Amém, crianças, amém, adolescentes. Acabamos a nossa aula, mas aí a gente ainda tem um louvor. Sempre sou feliz. Você está sendo feliz? Muito bem, então as crianças aqui vão cantar, olha, para vocês, dizendo que por dentro, por fora, no alto e no baixo, sempre sou feliz. Depois do louvor, a gente vai orar encerrando e ainda tem a bênção apostólica pelo nosso tio Carvalho. Então espera só um pouquinho que já já a gente acaba, tá bom? Amém. Por dentro, fora, alto, No baixo sempre sou feliz. Por dentro, por fora, no alto, no baixo sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, por fora, no alto, no baixo sempre sou feliz. por Dentro, por fora, no alto, no baixo sempre sou feliz. Por dentro, por fora, no alto, no baixo sempre sou feliz.
Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, no alto, baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, no alto, baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Amém. Fecha aí o teu olhinho, vamos orar agora. Senhor Jesus, obrigado por este momento tão especial, por esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido de aprendermos a tua palavra, ó Senhor. Como é maravilhoso aprender de Ti e viver para Ti. Continue abençoando cada um de nós que fizemos esse trabalho, a equipe que trabalhou nesta gravação. Muito obrigado por tudo, Senhor. Leva-nos em paz para nossos lares. Abençoa cada criancinha, cada adolescente que participou deste culto. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém! E agora, a bênção apostólica pelo nosso tio Carvalho. Assine o canal, não esqueça, assine o canal, dê seu like, aperte aí o sininho e faça seus comentários. E no próximo domingo estaremos aqui para te ensinar a palavra de Deus. Estenda a sua mão. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de vós. E todos dizem Amém. Até domingo.